Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Na última entrevista sobre valorização da vida, em que nós falamos sobre o papel da religiosidade na prevenção ao autoextermínio, que preocupa todo o mundo, nós hoje falamos sobre o espiritismo. Como será que essa doutrina que professa a vida após a morte e a reencarnação encara o problema do suicídio? Quais as saídas que ele aponta? Como prevenir? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ela é socióloga, antropóloga e há mais de 30 anos tarefeira espírita. Nájila Loureiro faz palestras e também participa de lives. E neste mês, Setembro Amarelo, ela tem falado sobre a questão do autocídio, do autoextermínio, sobre os mitos e verdades e sobre o conhecimento espírita na prevenção ao suicídio. É com ela que eu converso agora. Seja bem-vinda, Nájila. Muito obrigada pelo convite. Um tema tão importante. Muito obrigada. Nájila, a primeira coisa que eu te pergunto é como o espiritismo vê a questão do suicídio como uma doença, uma perturbação? O que é o suicídio para a doutrina? Bem, muito bem. O suicídio, para nós, é um fenômeno complexo, não é? Nós, espíritas cristãos, nós entendemos o suicídio como um processo complexo com várias causas e fatores envolvidos. Não existe uma causa, um fator que leve o irmão, o indivíduo, ao autoextermínio. Nós, espíritas, acreditamos que a morte é uma falácia, a morte não existe. A crença na imortalidade da alma permanece e é a base dos nossos ensinamentos, daquilo que nós chamamos os princípios da doutrina espírita. Então, todo o nosso trabalho dentro do movimento espírita vem no sentido de conscientização, de psicoeducação, de mostrar que todos nós somos espíritos imperfeitos, trazemos dificuldades íntimas, e que não sabendo trabalhar com frustrações, com esses desafios, com essas circunstâncias que os eventos da vida muitas vezes nos traz, e são desafios, às vezes, que envolvem dor, sofrimento, pedir ajuda. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Precisamos, então, dentro do movimento espírita, trabalhar a psicoeducação, que é desmistificar a questão do suicídio, não colocando apenas a religião como aquela que vai dar conta do recado sozinha. Então, nós, espíritas, auxiliamos no processo da melhora, da cura, o espírito, mas também nos mobilizamos para sensibilizar aos irmãos da necessidade de buscar o tratamento material, que é o tratamento com psicólogo, com psiquiatra, muitas vezes a utilização da medicação. É isso que nós chamamos de psicoeducação. Então, todo o nosso trabalho nesse mês de Setembro Amarelo, essa mobilização, é justamente nesse sentido, de sensibilizar as pessoas e mostrar, sim, a religião é um fator de proteção, mas ela sozinha não dá conta do recado. Precisamos, sim, cuidar do espírito, mas também precisamos ter um olhar diferenciado, uma atenção no corpo, no físico. E aí eu vou direto ao tema dessa live que você realizou agora no mês de setembro, como o conhecimento espírita pode ajudar na prevenção ao suicídio. Que tipo de trabalhos são feitos para que possa se prevenir isso? Bem, dentro das nossas práticas doutrinárias espíritas, nós temos vários trabalhos que podem auxiliar. Nós temos aí Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, que há mais de 149 anos, ele publicou um grande tratado, um estudo, chamado O Suicídio. E até hoje a sua obra é utilizada como diretrizes a nos nortear em trabalhos, em projetos, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde utilizou esse livro para poder elaborar o relatório em 2014, Prevenindo o Suicídio, que é base para todo o trabalho que tem sido feito de prevenção a vários países, inclusive o Brasil. E nessa obra, Durkheim já reconheceu que um dos fatores de proteção é a orientação religiosa, é a religiosidade. Hoje, nós temos centenas de estudos, e alguns anos atrás foi feito um levantamento
que mostrou que existe no mundo todo mais de 140 estudos, com mais de 100 mil pessoas envolvidas, relacionando religião, transtorno mental, em especial depressão. A orientação religiosa é fundamental como fator de proteção, sim. E aí nós temos alguns mecanismos. Que mecanismos são esses que a orientação religiosa oferece? Primeiro, uma visão ampla da vida. Então, nós percebemos que aquela pessoa que tem uma orientação religiosa, ela tem um motivo de viver. Ela propõe, ela entende que as dificuldades, os desafios que tem na sua vida têm um propósito maior. Então, ela sabe lidar bem com momentos de estresse. Inclusive, tem pesquisas que mostram que aqueles indivíduos sabem se expressar melhor, sabem lidar melhor e se utilizam melhor da religião que professam justamente em momentos de grande estresse. Outra questão é, todo aquele indivíduo, irmão, que professa uma religião, ele procura mudar o seu estilo de vida. Então, ele não se preocupa apenas com o estilo de vida para uma vida saudável fisicamente. Então, ele não se preocupa apenas com a alimentação, com a prática de esportes, que também é fator de proteção, mas se preocupa também com a questão espiritual, moral. Então, é aquele indivíduo, irmão, que evita o abuso e o uso de drogas, de álcool, que procura ter um comportamento mais equilibrado, que é aquele indivíduo que não entra em momentos de violência, né? Então, ele procura ter todo um estilo de vida conivente com aqueles princípios morais que ele professa dentro da sua religião. Então, é um fator de proteção nesse sentido. Temos também as práticas religiosas, no nosso caso, as práticas doutrinárias espíritas, que é a oração, que é a prática do evangelho no lar, que é o hábito da leitura edificante, a meditação. Nós fazemos o uso do que a gente chama de transfusão de energia, que é o passe, não é? Através da imposição das mãos, da água fluidificada. Tudo isso é um reforço para que o indivíduo se reequilibre, se harmonize nos momentos de estresse. Outras práticas doutrinárias, nós temos, por exemplo, possibilidade de oferecer àquele irmão, àquele indivíduo, um suporte social. Então, é um grupo social que funciona como um grupo de apoio, onde ele tem a liberdade, na grande maioria das vezes, de expressar uma determinada dificuldade, desafio, dor e sofrimento, e tem oportunidade também de ser ajudado, que são os nossos grupos de estudos sistematizados, onde se cria vínculos de amizade, de respeito, de carinho. Então, acaba se tornando um grupo de apoio, um grupo de amigos, uma família. Temos as nossas reuniões públicas, agora ocorrendo de forma virtual, sempre com uma palavra de bom ânimo, de ajuda. Por quê? Uma visão otimista, uma visão alegre da vida, também é fator de proteção. A própria meditação, oração, faz com que o indivíduo tenha condição de se reequilibrar, de se harmonizar naqueles momentos estressantes. Então, a prática, independente da religião, mas as práticas religiosas fazem com que o indivíduo saiba lidar com os eventos da vida que, porventura, cause algum estresse, frustração, que vai fazer com que ele não entre num processo depressivo grave, que é o que a gente chama de momentos de tristeza, que todos nós temos no dia a dia, naturalmente. Mas essa tristeza, ela tem nome, ela tem prazo de validade, ela passa. Enquanto que aquele indivíduo que tem outros fatores envolvidos, ambientais, culturais, psicológicos, ele às vezes tem a tristeza como um gatilho, que a gente chama precipitante, que vai agravar um quadro que já existe de sofrimento mental, e ele não sabe lidar com a dificuldade, com aquele evento da vida, que vai estar porque nós sabemos que todo sofrimento mental causa uma disfunção no funcionamento cerebral, e aí ele tem as suas tomadas de decisões, e ele tem o seu campo cognitivo alterado. Então, ele vai estar alterado o seu comportamento, o seu humor, ele não vai ter o poder de elaborar raciocínio, vai ter uma dificuldade de se comunicar.
Então, nesse momento, o indivíduo, ele deixa de ter uma tristeza, mas ele passa a ter uma depressão, que é uma tristeza profunda, que não passa, que não tem motivo, não é? E quando a gente traz a religião para a nossa vida, nós lidamos com essa tristeza, esses eventos da vida, não nos deixando levar para esses momentos que possam agravar um quadro que já está instalado de sofrimento mental. Então, hoje, já é fato científico, é um fato que é estudado, nós temos mais de 3.000 pesquisas nesse sentido, núcleos que estudam a relação de espiritualidade, religiosidade com transtornos mentais, mostrando que toda orientação religiosa, ou mesmo que todo indivíduo espiritualizado, às vezes não professa nenhuma religião, é fator de proteção, mesmo para aqueles irmãos indivíduos que têm na família casos graves e sérios de sofrimento mental, não é? Então, hoje, isso não é mais uma ideologia, não é uma visão religiosa. Hoje, a ciência nos ampara nesse sentido. Hoje, a ciência é a primeira a confirmar e a afirmar. Orientação religiosa, religiosidade, é fator de proteção para tentativa e para suicídio. Agora, Nájila, o Espiritismo fala muito em ação e reação, causa e efeito. O suicídio, ele não é visto na religião como algo que é resultante, então, de alguma situação pretérita dessa pessoa? Cada caso é um caso, Etel. Inclusive, foi ótimo você tocar nessa questão. Por quê? Porque o trabalho que nós realizamos desde 2003, dentro das instituições espíritas, é justamente nesse sentido. Nós temos toda a parte técnica que estuda a questão do suicídio. Obras que nós chamamos obras básicas, né, que é o nosso grande alicerce aí, dentro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, a parte técnica do estudo do suicídio e as consequências do ato é um tipo de estudo que tem que ser feito em grupo de estudo sistematizado, porque nós condenamos o ato, não o indivíduo. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado na nossa fala para não generalizar e não tornar a questão do suicídio como superficial, como simplificar. Então, cada caso é um caso. Pode sim, minoria, termos casos de suicídios relacionados ao passado. A nossa lei de causa e efeito, que é a lei da ação e reação, nós sabemos que todo indivíduo, todo irmão, ao reencarnar, já traz um planejamento reencarnatório. Mas esse planejamento reencarnatório não significa determinismo, destino. O indivíduo, o espírito, ao reencarnar, a cada dia ele tem a oportunidade de estar mudando a sua vida, estar mudando o seu destino, ou de forma negativa ou positiva. Então, não existe, e nós precisamos tirar aquela ideia mítica de que o mal só se paga com o mal. Não. Um erro cometido, um equívoco, não é? O não cumprimento de uma lei divina, natural, nós podemos sim reajustar, nós podemos sim, entre aspas, quitar essa dívida, esse débito, com bem, com amor, e não apenas com dor e sofrimento. Então, essa é uma visão meio mítica, não é? Que a gente precisa deixar de lado. Então, cada dia o espírito tem a oportunidade de mudar o seu planejamento pela prática do amor, da justiça e da caridade. Minoriamente, vamos dizer assim, a grande maioria, quando se fala em suicídio, vai estar relacionado a um sofrimento mental. E não há algo do passado, não há algo de um resgate, não há algo que já está impresso ali no perispírito dele. Isso é a minoria, onde o espírito já traz no seu perispírito, digamos assim, uma necessidade expiatória. Mas a grande maioria, infelizmente, está relacionada a um sofrimento mental que não é diagnosticado corretamente, não é tratado corretamente, e mesmo quando o indivíduo, a família ou amigos percebem esse quadro de sofrimento mental, o preconceito ainda é tão grande, a discriminação ainda é tão grande, que não se procura ajuda no tempo certo, só quando a pessoa chega no fundo do poço, justamente pelo medo, pelo receio de ser taxado de um paciente psiquiátrico.
Então, nós espíritas, nós temos que ter uma fala e nós nos preocupamos em ter uma fala sempre acolhedora, uma fala de empatia, uma fala de compaixão, porque cada caso é um caso. E, acima de tudo, você bem lembrou no início da sua fala do nosso querido Chico Xavier, onde ele dizia: quem somos nós para julgar, né, o suicida? Quem somos nós para mensurar a dor de uma mãe, de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa que perde o ente querido pelo suicídio? E ele diz mais ainda: lembremos que Deus ama a todos incondicionalmente, que ninguém está desamparado. E que se uma mãe, um pai, perde um filho querido pelo suicídio, lembrar que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Então, cada caso é um caso, com atenuantes, com agravantes. Não podemos generalizar. O mais importante dentro do movimento espírita é desmistificar a questão do suicídio, desmistificar o sofrimento mental, tirando o julgamento, a discriminação e propondo aos nossos irmãos mais engajamento em trabalhos, práticas doutrinárias e mesmo no nosso dia a dia, investindo nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, que é fator de proteção, em trabalhos de prevenção ao suicídio, porque os números no Brasil, principalmente relacionados a adolescentes e jovens, infelizmente, são estarrecedores e a cada ano só aumentam. Nájila, e nos trabalhos que vocês desenvolvem na Casa Espírita, e eu vejo aí de forma mais ampla, né, pelo Instagram, pelo YouTube, vocês têm relatos de pessoas que conseguiram ver que aquele ente querido que tinha uma tendência ao suicídio se reposicionou, ver aquela mãe que passou por essa situação, que conseguiu reverter uma situação. Fala para a gente sobre resultados. Olha, Theo, graças a Deus, nós temos um feedback muito positivo, né? Mas também nós temos muitos retornos aí negativos. Por quê? Porque nós temos casos de famílias onde nós temos lá dentro da família psicólogos e psiquiatras que nem eles conseguiram detectar nenhum sinal de alerta. Porque nós temos uma depressão, por exemplo, que é chamada depressão sorridente, muito presente em adolescentes e jovens, que é praticamente impossível você reconhecer os sinais de alerta, não é? A pessoa, o jovenzinho, o adolescente sempre está rindo, sempre está de bem com a vida aí, nas redes sociais e mídias sociais, não há nenhum tipo de alteração significativa no comportamento. Muitas vezes a família confunde, né, um comportamento, às vezes, de isolamento ou de impulsividade, como fase do adolescente, fase do jovem. Então, se numa família onde eu tenho profissionais da área da saúde, inclusive da saúde mental, que não conseguiram reconhecer os próprios sinais de alerta, o que dirá nós, que não somos da área da saúde? Então, há casos, sim, que, infelizmente, isso é impossível reconhecer, e nós dizemos a essas famílias, né, que são chamados de enlutados ou sobreviventes, não busque resposta, não procure saber o porquê, porque essa resposta nós nunca teremos, nunca teremos. E isso só vai agravar o quadro de luto. É tão importante essa questão que nós temos a cada suicídio 10 a 20 pessoas impactadas, próximas. E existe um trabalho hoje chamado de pós-venção, justamente para acolher essas famílias e amigos, porque podem se tornar indivíduos irmãos vulneráveis a entrar num quadro de processo depressivo, não é? Agora, então, todo o nosso trabalho é no sentido de prevenção para poder auxiliar não só a família e familiares, mas a própria pessoa. Aquele jovenzinho entender, aquele adolescente entender, olha, todo mundo tem crise, ninguém é 100% bonito, né? Todo mundo passa por dificuldades, porque as mídias sociais e redes sociais, o que vem causando neles? Comportamentos disfuncionais, exigindo deles uma postura que não é a realidade. Então, por exemplo, tem que ser loiro, bonito, magrinho e tem que ser famoso. Se ele não se enquadrar nesse perfil, quer dizer que ele é fracassado, quer dizer que ele está condenado a uma vida de infelicidade. O nosso trabalho é de sensibilizar esse jovem adolescente que ele tem que valorizar o ser diferente,
que ele tem a beleza dele, que cada um tem suas próprias potencialidades, que ele não tem que procurar ser igual a ninguém, que ele tem que procurar ser ele mesmo, e que nos momentos de dor buscar ajuda. O nosso trabalho tem que ser focado nisso, não de encontrar resposta, porque nós não vamos conseguir essas respostas absolutas. Com relação ao feedback positivo, nós temos vários, inclusive não só com famílias e familiares, mas quantos e quantos jovens, nesse distanciamento social, nos procurou e começou a integrar grupos de estudos sistematizados, que nós chamamos, que é estudar a doutrina espírita de forma sistemática, uma vez por semana, mas é um grupo, não é um grupo de escolarização, leitura, comentário, é participativo, é dinâmico, não é? Onde nós temos oportunidades ali de compartilhar experiência, conhecimento, é um grupo de amigos que vai se surgindo. Quantos e quantos casos de jovens que entraram em contato conosco já em processos graves de depressão, casos já de ideação suicida, casos de jovens que tentaram o suicídio e que começaram a participar desses grupos, e agora, ao final desse distanciamento social, e ao final de alguns grupos, né, chegam para a gente e dizem que, literalmente, a vida deles foi salva. Por quê? Porque eles se sentiram acolhidos, se sentiram entendidos, e mais ainda, não se sentiram seres diferentes, fracassados, se sentiram, não, nós somos iguais. Todo mundo passa por momento de luta e todo mundo passa por momentos que você vai perceber que você não dá conta sozinho, principalmente se você tem um quadro de sofrimento mental. Não podemos lutar sozinho. Então, quantos e quantos casos de famílias, não é? Então, mostrar que o trabalho pode ser efetivo, mas trabalhando dentro da realidade, com bom senso, e não achar que apenas práticas religiosas vão auxiliar a melhora e a cura. Não. Nós precisamos trazer uma visão para dentro das práticas religiosas de que cuidamos do espírito, mas o cérebro, ele é físico. Ele precisa de um atendimento especializado, porque sofrimento mental é urgência médica. Ângela, é importante aí dizer, já que o espiritismo professa aí a reencarnação, a vida após a morte, que apesar disso, ele é um distúrbio, resultante de um distúrbio, é algo que a pessoa não pode pensar assim, não, eu vou passar dessa para melhor, que eu vou ter uma vida melhor, né? Conversamos muito a esse respeito, até porque nós entendemos, né, nós sabemos que o espírito, ao desencarnar, ele não vai ter livre a sua dor e o sofrimento, até porque o suicida, ele não quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com a dor e o sofrimento. E o que nós colocamos para os irmãos é isso, que, gente, nós vamos desencarnar, toda a dor e o sofrimento, todas as dificuldades íntimas vão juntas, e até pior, porque quando você não tem um veículo carnal, quando você não tem um corpo físico, tudo é muito mais intenso. As suas emoções, a intensidade, a sua percepção é muito maior, porque você não tem esse corpo físico, esse vaso material. Então, a dor e o sofrimento vai junto. Porque o suicida, ele quer dar fim a essa dor, que a gente chama, né, de 3 Is, que é uma dor inescapável, é uma dor insuperável, é uma dor para ele insuportável. Na realidade, ele não quer acabar com a vida. Então, quando ele entende que ele é um espírito imortal, que a dor e o sofrimento vai continuar. A gente até dá um exemplo. Gente, vamos imaginar o seguinte, vamos entrar de férias. A gente pode entrar de férias, sair, passear, que o problema vai continuar. Se você tem um problema aqui no campo profissional, no campo da família, você pode ir até para o Japão, para o outro lado do mundo, que o problema continua. Você vai ter que voltar e resolver o problema, né? O problema não vai desaparecer. Então, é isso que nós tentamos colocar. Então, é preferível encarar de frente esse desafio,
E esse desafio é complexo, principalmente na sociedade atual que vivemos, com tantas distrações digitais, onde as pessoas só pensam no ter, no ter, no ter, esquecendo na essência do ser, na essência de olhar olho no olho, de prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, e quantos às vezes passam por nós necessitados e a gente não percebe, porque a gente está demais preso ali, né, no smartphone. Então, nesse momento, realmente os desafios se apresentam para nós mais complexos, mas não é impossível superar. É só reconhecer que você não está só, precisando de ajuda, peça. Inclusive, é o porquê do uso do lacinho amarelo, né? Quando o Mike desencarnou pelo suicídio, em 1994, a família distribuiu mais de 500 cartões no seu funeral, a família e amigos, e nesses cartõezinhos estava o laço amarelo, que era a cor predileta dele, escrito justamente isso: se precisar, peça ajuda. E hoje nós temos o CBV 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos, em algumas instituições espíritas, em todas as cidades, SOS Prece, atendimento telefônico gratuito, também. A pessoa não precisa se identificar. Temos o atendimento fraterno pelo diálogo. Muitas instituições, mesmo no distanciamento social, continuam o trabalho de forma virtual. Só pegar o telefone na instituição e agendar, ou entrar no site da instituição, que com certeza tem informações, orientações ali. Temos também agora, através de uma iniciativa de uma organização chamada Vita Alegre, porque nem todo mundo tem um bom plano de saúde, nem todo mundo tem condição, às vezes, de consultar com um psiquiatra, não é? Então, nós temos uma iniciativa dessa organização que, junto com o Google, elaborou um site chamado, no site, o endereço do site é Mapa Saúde Mental, tudo junto, letra minúscula, sem acento, .com.br. Você entra nesse site e, de acordo com a sua localização, cidade e estado, vai estar relacionado ali várias organizações que disponibilizam o tratamento psicológico e psiquiátrico gratuito. Então, procurar uma faculdade de psicologia, de psiquiatria na sua cidade. Nós temos aí alguns postos de saúde, já o CAPS especializado em tratamento de sofrimento mental, porque a gente sabe que na rede pública, em média, a pessoa demora 272 dias aqui no Brasil para conseguir a primeira consulta psiquiátrica. Então, nós, tarefeiros espíritas, ou nós que trabalhamos aí na linha de frente, educadores, evangelizadores, coordenadores de mocidade, coordenadores de reuniões de família, reuniões de pais, professores, nós que trabalhamos com pessoas na linha de frente, nós precisamos ter em mãos esse tipo de informação para encaminhar, porque só falar, só o diálogo, só a escuta amorosa não é suficiente. Precisa de ser encaminhado para um tratamento médico, né? Então, aí, mapasaudemental.com.br. Nájila, para a gente encerrar, você quer deixar algum recado, alguma mensagem a mais? Não, só dizer para cada um de nós que, independente de termos, né, uma religião, de professarmos uma religião ou não, todos nós, né, somos aí irmãos, crendo ou não nesse Deus, né, nessa força suprema, nesse Pai amoroso, mas todos nós somos irmãos e somos responsáveis uns pelos outros. Então, cada vida vale ouro. Então, uma responsabilidade moral, é um compromisso moral de cada um de nós ter menos julgamento e mais engajamento em favor da vida. Porque o suicídio não é um fenômeno individual, não é uma escolha pessoal. É um fenômeno social que acarreta inúmeras consequências de diversas ordens, seja econômicas, sociais, culturais. Então, é esse meu recado. Não nos esqueçamos disso. Somos responsáveis uns pelos outros. Muito obrigada pelo convite. E aí eu estou à disposição. Muito obrigada, Nájila, por estar aqui com a gente no Fato em Foco.
Obrigada a você que nos acompanhou. E fica aí, então, a nossa mensagem. Peça ajuda. Se você está muito triste, está deprimido, peça ajuda antes que seja tarde. Tudo isso pela prevenção da vida. Me siga pelas redes sociais aí, no @EtelCorrêa Jornalista. Eu também estou no Twitter, Etel_Corrêa, e no Facebook, Etel Corrêa. Você também me encontra na TV Alterosa. Mande sua sugestão de tema que você gostaria de ver aqui na nossa coluna, O Fato em Foco. Até mais.